Olá, meus queridos, minhas queridas, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso curso de Química. Hoje nós vamos ter um assunto que é sempre frequente em conteúdos, em editais que caiam Química. Sabe qual é o assunto? Ligações químicas. Qual que é a importância de se conhecer as ligações químicas? Primeira coisa, vamos dar aqui alguns conselhos para você. A primeira coisa que você tem que saber quando tem uma substância química é identificar de imediato o tipo de ligação. Porque a partir do momento que você faz o reconhecimento do tipo de ligação química, você certamente, conhecendo o que eu vou explicar aqui na aula de hoje, você usando esses conhecimentos, você certamente já consegue pensar, ter uma visão ampla das propriedades químicas e físicas, principalmente físicas, dessas substâncias. E aí, é um assunto tranquilo, fácil, e eu vou dizer mais, você não pode se permitir errar uma questão desse tipo. Não pode. Por quê? Uma questão dessa errada, como é um tema normalmente simples de trabalhar, pode te tirar a classificação no seu concurso. Beleza? O que nós temos aqui? Nosso primeiro slide. Vamos ver? Cataplá. Química fácil. Professor Wagner Bertolini. Nós vamos começar hoje com qual assunto? Ligações químicas. Professor, o que é o assunto de ligações químicas? Antes de mais nada, você deve se perguntar ou pensar assim: por que será? Por que será que tem esse estudo? Por que será que os átomos se ligam? Então vejam, a primeira pergunta: os átomos se ligam por qual motivo? Saibam, para adquirir estabilidade, para adquirirem uma configuração eletrônica estável. Esse é o motivo. Portanto, se alguma questão um dia te perguntar, os átomos dos elementos químicos se ligam, ou eles podem usar, se combinam. Com qual finalidade? Adquirir estabilidade. Todos os átomos se ligam? Não. Temos algumas exceções. E como isso foi descoberto, professor? Nas análises, observou-se, nas pesquisas, nos testes, nos experimentos, observou-se que, tirando um grupinho de elementos químicos, todos os demais se ligavam. Quais são os danados que não se ligam? Quais são os danados que não se ligam? Os nobres. Os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Hélio, neônio, criptônio, argônio, xenônio, radônio. Esses caras, eles são encontrados na natureza, na forma de átomo isolado. Então, olha que coisa interessante. Primeiro bizu. O átomo do gás nobre, ele é encontrado isolado. Então, aquele átomo representa o elemento químico e a própria substância simples. Qual a diferença? Vamos pegar o oxigênio, que você representa com a letra O. Um átomo isolado, ele representa, sabe o quê? O elemento químico. Agora, vamos pensar um frasco que tenha átomos isolados. Isolados, eles são instáveis. Portanto, eles são reativos. E aí, um frasco que só tenha átomos de oxigênio, um oxigênio vai passeando, encontra com o outro e fala: opa, vamos combinar aqui. E eles vão formar, por exemplo, a substância O2. Vão se ligar de uma certa maneira, que nós vamos estudar, e eles vão formar uma substância chamada gás oxigênio, ou simplesmente o correto, oxigênio molecular. O2. Por que você falou gás oxigênio?
Porque vamos pensar nas condições ambientais, ele é gasoso. Mas o oxigênio sempre é gasoso? E a resposta é não. Dependendo de situações de pressão e temperatura, ele pode estar no estado líquido. Tá certo? Portanto, vamos pensar na água. Dependendo das condições ambientais, a água é líquida. Mas ambientais não, sempre nas condições ambientais a água é líquida. Mas qual é a condição ambiental? A nossa aqui no Brasil? Não, a gente considera condição normal ou condição temperatura ambiente 25 graus Celsius. Mas abaixo de 0 graus, a nível do mar, abaixo de 0 ou até mesmo em 0, mas vamos colocar abaixo de 0, ela já é sólida. E acima de 100 graus Celsius, ela é líquida. Então o estado físico da substância depende da pressão e da temperatura. Agora, entendam, por que a água que aqui está, ela é líquida? Por que ela é líquida? Porque, por exemplo, a madeira é sólida. Por que o metal é sólido? Devido às suas ligações químicas. Então, a importância de se conhecer ligação química é pensar de imediato: poxa, eu posso deduzir propriedades dessas substâncias. Pode ou não pode? Pode. E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Só que o que eu quero que você tenha na sua cabeça, que os átomos se combinam para adquirir estabilidade. Belezinha? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro slide. Combinação entre átomos. Qual que é o objetivo? Estabilidade. Vejam, quando os átomos estão separados, isolados, o nível energético dos dois átomos somados aí é esse. Beleza? Agora esses caras, eles se combinaram. Formaram aqui uma substância e não mais átomos isolados. Esses átomos ligados, eles são mais estáveis. Houve perda de energia e isso aumenta a estabilidade dos átomos que se combinaram. Os que não se combinaram continuam sendo mais instáveis e, portanto, reativos. Meus caros, eu vou ser bem sincero para vocês. Nós temos diferentes visões sobre a ligação química, diferentes teorias. Normalmente, no ensino médio, os alunos estão acostumados a trabalhar com a teoria de Lewis. Mas no ensino superior, nós temos outras teorias. Fica mais restrito ao superior, não necessariamente só ao superior. Mas nós temos teoria da ligação de valência e nós temos um que é mais específico para ensino superior, teoria dos orbitais moleculares. Professor, mas eu já vi teoria de orbital molecular. Ah, você viu o básico. Você não viu o assunto aprofundado. Ele é bem mais complexo do que aquela historinha, né, da tia Mafalda lá no colegial, no ensino médio. Daí, meus queridos, quando você tem, vamos pensar assim, eu tenho um átomo, só para lembrar da estrutura de um átomo, núcleo e próton, nêutrons e prótons no núcleo, eu ia falar núcleo central, e é isso, núcleo central, a nossa ideia de átomo, núcleo central, prótons e nêutrons ali, e a grande camada que é a eletrosfera, com elétrons se movimentando, basicamente um grande vazio. Aí você tem um átomo aqui, beleza? Você tem, vamos pegar aqui, esse meu kitzinho. Você tem um átomo. Esse átomo, essa parte externa e interna, basicamente é a eletrosfera. Aqui também. Carga negativa fora, instável e instável. Mas esses caras vão se aproximar e vejam que nós vamos aproximar nuvens eletrônicas. E as nuvens eletrônicas desses caras, o que elas têm? Elétrons. Carga negativa com carga negativa deve acontecer o quê?
a repulsão. Mas existe uma situação que esta eletrosfera, que é negativa, ela é atraída por uma parte positiva desse átomo, que é, ou que seria o núcleo, onde nós temos os prótons. Portanto, por que esse átomo se aproxima desse? Porque o núcleo, os prótons desse cara, os prótons positivos, atraem a eletrosfera desse. E vice-versa, é chumbo trocado. Os prótons desse atraem a eletrosfera desse aqui. Então eles podem se aproximar a uma dada distância e se combinarem. É essa a ideia. Beleza? Olha que bacana esta imagem. Vamos voltar aqui, ó. Olha que bacana. Nós temos as repulsões entre os elétrons, vocês estão vendo? Mas nós também temos a atração do próton, que é o Z, né? O número atômico, número de prótons desse cara, ele atrai a eletrosfera. Professor, próton e próton, eles também se atraem ou se repelem? Se repelem. Então nós temos uma somatória de forças de repulsão. Elétron com elétron, próton com próton. Esses dois átomos, eles não vão se fundir, mas eles vão chegar a uma certa distância. Dá uma olhadinha que nós temos aqui as forças atrativas, ó, repulsivas e atrativas. Quem atrai quem? O próton presente no núcleo atrai os elétrons do outro átomo. E assim por diante. E sabe o que acaba acontecendo? A repulsão acaba sendo minimizada ou vencida, que seria a ideia melhor, pelas forças de atração. Acaba tendo um predomínio. Tem mais atração do que repulsão. Tem mais atração do que repulsão. E aí, permite-se que eles cheguem a uma certa distância. Uma certa distância em quem? Principalmente entre os núcleos dos átomos. É interessante que você compreenda uma coisa que se chama interpretação gráfica. Muitas vezes eu já vi a imagem que eu vou trazer para vocês no próximo slide e o aluno, ele sequer sabe interpretar isso. Vamos dar uma olhadinha? Pelo menos melhorar a interpretação? Vejam, eu tenho um átomo aqui, ó, com alto potencial de energia. E o que acontece? Se esses caras estiverem distantes, olha a energia potencial deles. Tem esse valor que eu vou chamar aqui de X. Isolados, vamos chamar de Y. Beleza? Agora, o que acontece? Quando eles se ligam, nós vamos ter um tamanho de ligação, que a gente vai chamar aqui de comprimento médio de ligação. O comprimento médio de ligação é a distância entre os dois núcleos. Só que o que me interessa é que nesta situação, olha o valor de energia, bem mais baixo. Se você começar a aumentar a distância, começa a aumentar a energia, porque você está separando aquilo que estava estável. Belezinha? Mais ou menos isso para você compreender o efeito de repulsão, a energia envolvida nas ligações. Meus jovens, o que eu vou trazer para vocês, alguns conceitos que eu já acabei mencionando. Dá uma olhadinha aqui nesse slide. Estado natural dos átomos. São encontrados na natureza, combinados de modo a adquirir maior estabilidade. Quem que a gente vai colocar aqui? Exceto gás nobre. Estabilidade química. Eles precisam completar seus orbitais incompletos, ou perdendo, ou ganhando, ou compartilhando elétrons. Então, falou em ligação química, você tem que pensar em quem? Elétrons. Camada de valência. Você já deve ter visto isso aqui quando você estuda distribuição eletrônica.
A distribuição eletrônica te permite determinar a quantidade de elétrons na última camada. Quando a gente estuda tabela periódica, classificação periódica, os grupinhos, né, as famílias, os elementos estão ali combinados por semelhança química. E essa semelhança química sabe de onde vem? Da semelhança da camada de valência. Quem tem camada de valência semelhante tende a ter um comportamento semelhante. Eu não disse idêntico, semelhante, parecido. E é isso o que eu quero dizer nesse slide. Em geral, as ligações químicas envolvem apenas a última camada do átomo, ou seja, a camada de valência. Quer dizer que se nós temos 6 camadas, eu não preciso representar as 6 camadas para mostrar a ligação, por exemplo, de Lewis, que envolva a camada de valência. Eu vou mostrar, normalmente, só a última camada, que é a camada de valência. Certo? Espero que vocês estejam acompanhando até aqui. E agora eu vou trazer para vocês essa história de orbital que eu acabei de mencionar. A professora, eu não entendi o que é a história de orbital. Calma, fica tranquilo. Não vai te apavorar, não. É o seguinte, eu mencionei a vocês que os únicos elementos químicos cujos átomos não se combinam naturalmente, ou seja, existem compostos com gases nobres? Existe, mas eles são artificiais. Eles não existem na natureza, não nas condições ambientais. Esses caras, eles têm uma característica. A camada de valência deles apresentam, as camadas de valência apresentam 8 elétrons. Vamos só recordar alguma coisa, se é que você não sabe nada. Mas você já viu alguma coisa sobre subníveis de energia, né? Lembra? Diagrama de Linus Pauling. Se não viu, é importante que você saiba isso, hein? Nós temos subníveis S que comportam no máximo 2 elétrons. Nós temos subníveis P que comportam no máximo 6 elétrons. Perceberam que 6 e 8, 6 e 2, 6 e 2, 8, 6 e 2, 8. Portanto, os gases nobres têm uma característica. E essa característica é fundamental para você compreender as ligações químicas que nós vamos ver ainda. Os gases nobres apresentam na última camada 8 elétrons. Professor, então quer dizer que a regra do octeto, por que ela se chama octeto? 8. Vejam o seguinte, o átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons da camada de valência, semelhante ao átomo dos gases nobres. Vejam, não importa qual é a camada N, todos os gases nobres vão ter uma distribuição nesta camada assim, NS2, NP6. Representando esse quadrinho, o subnível S, nós temos 2 elétrons. 2 elétrons. Um elétron seria esse e o outro elétron seria esse. Essa setinha para cima ou para baixo, a gente diz que é uma representação de um movimento de rotação chamado spin. Momento de outra aula, não dessa. Tá bom? Na aula de distribuição eletrônica, números quânticos. Mas isso vai mudar alguma coisa para o seu entendimento dessa aula? Não vai, não. Você sabe que é 8, né? 8. 2 mais 6. 8. No subnível P, esse cara tem quantos elétrons? 6. Então veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, esta regrinha que nós vamos ver tem uma observação. Eles só valem para os elementos representativos. Que elementos são esses? Representativos vêm lá da tabela periódica. São aqueles caras que terminam a distribuição eletrônica em S ou P. Lá na tabela eles vão estar nos grupos com a letra A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A.
Todos esses números representam, sabe o quê? Camada de valência. E a 8A? Professor, mas tem 8A? Então, muitos professores chamam de 0. Eu chamo de 8. Por quê? Porque os caras têm 8 elétrons na última camada. Se você pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses caras estão completos com quantos? 8. 8 elétrons na última camada. Quem é assim na natureza? Só gás nobre. Só eles, professor? Só eles. Eles são os bonitões da balachita. Tem exceção? Tem exceção. Quem que é a exceção? Cola aí nesse slide. Ó, hélio. Hélio. Cuidado com esse cara. Cuidado com esse cara, porque ele é exceção. O hélio, ele é exceção por quê? Porque ele é o único gás nobre que só tem 2 elétrons na última camada. Só que tem um detalhe. Ele é o único gás nobre que só tem uma camada. Então, só tendo uma camada, e sabendo que essa camada comporta apenas 2 elétrons, a única camada dele, que é a primeira, já está completa. Sabe o que significa? Não tem lugar para entrar elétron ali. Como assim, professor? Vou mostrar um bizu para vocês aqui, ó. Tá? Vou improvisar aqui. Vamos imaginar isso aqui. Vamos pegar o cloro. Beleza? Número atômico 17. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A camada mais externa que foi atingida é a terceira. Quantos elétrons ele tem? Na terceira camada, no subnível S, ele tem 2. Eu vou representar aqui os 2. Na terceira camada, no subnível P, ele tem 5. Então tem a regrinha que diz o seguinte, ó, entra um de cada vez. 3. Acabou ali as casinhas, agora você volta. 4, 5. Perceberam que aqui, ó, esse orbital, que é o nome que a gente vai dar aqui, tá bom? Não queria entrar nesses detalhes, porque senão o cara fala, eu não estou entendendo negócio de orbital nem de número quântico. Não interessa aqui. Se você souber, melhor, que você já vai fechando mais a ideia na sua cabeça. Orbital é cada quadrinho desses aí que eu coloquei, cada casinha dessa. E ela pode ter, no máximo, né, a casinha, o orbital, no máximo 2 elétrons. Só que eles têm que estar com spins, sentido de rotação, opostos. Porque se eles tiverem todos o mesmo sentido de rotação, vai ter repulsão. E esses elétrons não podem ficar pertinhos entre si. Quando um está invertido ao outro, aí eles têm uma atração. Aí eles podem chegar a uma certa distância. Daí, voltando para o nosso slide, olha aqui, ó, orbital completo. Orbital completo. Mas nós temos um orbital incompleto. Estão vendo aqui? E aqui caberia um elétron. Caberia um elétron. Sabe o que significa para o cloro? Ele quer mais um elétron. Se ele ganhar esse elétron, ele se estabiliza. Por quê? Aí ele passa, ó, com esse elétron que ele tem a mais, e aí já vou chamar a atenção, porque ele pode ter um elétron a mais ganhando de alguém ou compartilhando. Compartilhar é fazer uma sociedade. Ganhar, ele ganha e alguém perde. É uma reação de transferência de elétrons. É um tipo de ligação. Quando compartilha, é outro tipo de ligação. Entenderam? A gente vai clarear isso mais adiante. Vamos pegar, por exemplo, um cara que tenha número atômico 16. Se é 16, aqui vai terminar como? 3p4. Então eu vou apagar esse elétron e vou apagar esse elétron. Agora eu pergunto a vocês, quantos orbitais estão incompletos? 2. Este cara quer ganhar mais um, mais outro. Aí, quando ele ganha esses 2 elétrons, quando ele conseguir mais 2 elétrons, ele se estabilizou. Por que ele se estabilizou?
porque ele ficou igual a qualquer um dos gases nobres, exceto o hélio. Meus jovens, no meu material em PDF, isso tá tudo bem detalhadinho, tá certo? E quando a gente for começar, daqui a pouquinho, o estudo das ligações químicas, porque aqui é só uma entrada, né, um aspecto inicial, vocês vão ver que é muito fácil. Eu falei que o hélio, ele é exceção. Então, em vez de regra do octeto, nós vamos passar a ter aí, vamos chamar assim, regra do dueto. O que é dueto? Dueto é 2. Quem é que vai ter 2 elétrons e ser um gás nobre estável? É o hélio, certo? Então ele tem, ó, o N dele, ele só tem uma camada. Então, 1s2. Vamos pensar num coleguinha dele, hidrogênio. Número atômico do hidrogênio é 1. Distribuição eletrônica, 1s1. O hidrogênio, se a gente olhasse o orbital dele, está assim. Completo ou incompleto? Incompleto. Estável ou estável? Instável ou estável? Instável. E aí, o que precisa para o hidrogênio? O hidrogênio fala assim: Teacher, eu queria ter 2 elétrons aqui no meu orbital. Por quê? Porque aí eu fico parecido com esse cara. Vocês estão vendo esses elementos aqui, ó? Eles também vão usar essa regra do dueto. Porque veja, o lítio, o número atômico do lítio é 3. A distribuição eletrônica dele é essa aqui, ó. 1s2, 2s1. Então observem que ele tem um elétron na última camada. Um elétron na última camada. Só que a última camada dele é a segunda. E a segunda, para ele ficar estável, ele deveria chegar até quanto? Até 2p6. Ele deveria, mas ele não tem elétrons para isso. Ele fica com 2s1. Acompanhem a minha ideia. Acompanhem a minha ideia. E essa ideia vai ficar mais bacaninha quando a gente começar a estudar ligação iônica. Mas acompanhe a ideia aqui. Se tiver dúvidas, eu tenho certeza que na hora que explicar para vocês ligação iônica, não vai ter dúvida mais não. Vai não. Presta atenção. Daí, vamos falar aqui uma besteira, né? O lítio pensa, tá bom? O lítio pensa assim: eu não consigo chegar aqui a ter 2 elétrons e ainda mais 6. Eu não tenho. Eu não consigo nem completar aqui e nem ter mais 6 para completar o S, ou o P. Mas se eu sumir com essa camada aqui, ó, perdendo esse elétron, se eu sumir com esse elétron, veja que ele perdeu um elétron, então agora a gente passa a ter uma carga positiva nele. Ele fica com uma distribuição semelhante ao hélio. Coloque na sua cabeça. Coloque na sua cabeça. Coloque na sua cabeça. Quando ocorre a ligação química de um átomo qualquer, ele passa a ser estável, assim como um gás nobre. Ele não se transforma em um gás nobre. Não se transforma em um gás nobre. Sabe o que passa a acontecer? A quantidade total de elétrons dele na camada de valência é parecida com o gás nobre. Ou numa outra linguagem, o total de elétrons dele vai ser semelhante ao de um gás nobre, de um dos gases nobres que existem. Isso é muito tranquilo, né? E a gente vai ver isso logo em breve. Feito essa nossa primeira análise, nós temos aqui já uma introdução ao estudo das ligações. Sabe quantos são os tipos de ligações químicas? 3. Iônica, também chamada de eletrovalente. Covalente, metálica. Iônica, covalente, metálica. Beleza? Professor, agora sim, né? Agora sim. É isso. Sim. Agora sim. Covalente. Iônica. Metálica.
É um pulinho de gato só. Beleza? Lembrando que a covalente pode se subdividir em normal ou coordenada dativa. Beleza? Vamos colocar só dativa, que é já para separar a criança. Portanto, meus caros, é bom que você já comece a esquematizar na sua cabeça que são 3 tipos de ligações. Sabe o que mais eu vou colocar? Eu vou colocar um bisuzinho para vocês. Mas em cada ligação química eu vou fazer esse bizu. E aí depois você vai já começar a pensar nisso. Tá bom? Professor, agora? Não. No próximo bloco.